aí pessoal, mais uma vez para vocês, nós vamos ver aqui o tema 4, né, de Coulomb, né? Observe a imagem, né, que seria essa daqui, certo? Elabore um gráfico que representa um módulo da força elétrica que atua nas cargas em relação a uma distância, certo? Então nós temos aqui, ó, carga positiva e positiva, né, desse elemento aqui químico do ferro, tá? Aqui é negativo, aqui é positivo. Então percebe que existe uma distância entre essas cargas, elas estão se separando, uma tá indo nessa direção e a outra está indo nessa, então elas estão se repelindo, essas cargas. E perceba-se que a cada momento em que está existindo essa parte de repulsão, né, de separação entre as cargas, essas distâncias estão se alongando, né, de maneira proporcional, e aí elas vão sofrendo esse alargamento, né, essa repulsão, e vão se separando cada vez mais, tá certo? É isso aqui, é o que nota dessa análise. Então ele está pedindo para fazer um gráfico, né? Aí como que eu imaginei essa parte do gráfico funcionando dessa maneira, tá? Aqui eu vou fazer uma reta, tá? Perpendicular, tá certo? E o que acontece? Conforme a imaginação tá aqui colocando, tá? Nós vamos ter esse tipo de reta, assim como a reta de Coulomb, né? Então a função do ferro em relação a essa distância. Então esse lado ele está fazendo essa curvatura. Então eu imagino o seguinte: eu vou ter aqui deitado, tá, um ângulo de 90 graus, e aqui eu vou ter esse tipo de gráfico aqui, ó, tá? Eu vou ter essa função aqui, né? Aqui no caso o ferro, e aqui a distância, assim como nós vimos ali na representação do tema, né? Ó. Desse lado aqui, o que acontece? A mesma situação, só que de um lado oposto, tá certo? Aqui eu estou esboçando graficamente, então você percebe que essa parte daqui, ela não toca nesse eixo aqui da distância, né? Ela vai em conjunto, tá certo? Então aqui o D é da distância, e aqui o gráfico ele anda, né, lado a lado com a situação, tá ok? Então é simples assim essa situação, tá? Eu vou aproveitar que o tempo ainda tá bom. Eu vou ler esse segundo aqui, ó. Suponha duas pequenas esferas A e B eletrizadas, tá certo? Com as cargas de sinais opostos. Então aqui nós temos aqui várias situações, tá certo? Com sinais opostos, tá certo? E separadas por certa distância. A esfera A tem a quantidade de carga 2 vezes maior que a esfera B. Então essa parte aqui, né, eu entendi como se fosse uma pegadinha, tá? Porque aqui ele não está mostrando valores das cargas, tá? Perceba, em cada opção ele não mostra valor de carga em nenhuma delas, tá? Então não mostra valor de cargas, tá? Da esfera B, ambas fixas num plano horizontal, né, que é esse plano horizontal aqui, supondo que as esferas troquem entre si, né, as forças de atração FA. Então se você for ver as esferas aqui, elas já estão trocadas, ó. Pode perceber, elas já trocaram de lugar. Isso daqui já está mostrando dentro do problema. Podemos afirmar que a figura que representa corretamente essas forças é. Então aqui, como a gente está estudando as leis de Coulomb, eu fui verificar lá no nosso texto, né? Vou apresentar aqui o nosso texto. O que o nosso texto diz na lei de Coulomb? Olha aqui, ó, que interessante. Olha assim, ó, por meio da lei de Coulomb podemos descrever que a interação das forças atuam, cada uma das partículas eletrizadas tem intensidades iguais, tá? Tem intensidades iguais. E aí, né, isso que me chamou a atenção. Aí que ocorre? Quais as forças aqui que têm intensidades iguais? Então a intensidade que eu estou falando aqui no exercício
É essa reta aqui, ó. Tá vendo que elas têm direções opostas, porque são cargas opostas. Uma é positiva e a outra é negativa. Então elas têm uma atração entre elas. Então, mas perceba a intensidade dessa daqui e dessa daqui, ó. Veja bem, a intensidade dessa daqui e dessa daqui. Pode perceber que essa daqui é diferente, essa é diferente, essa é diferente, essa é diferente e essa é diferente. O que me sobra? Igual a essa aqui, porque ela está dentro da lei de Coulomb, tá? Então ela está se colocando no padrão de Coulomb. Então dentro desse padrão eu consigo desculpe, eu consigo imaginar o que ocorre nessa situação, tá bom? Então eu gostaria que você percebesse essa ação. Então vamos para o próximo. Então, vai ficar um pouco longo o vídeo, mas vai ser compensador. Então, FEI, essa aqui é uma faculdade, né? Uma entidade que elabora essa pergunta. Duas cargas elétricas pontiformes. Então, carga elétrica é esses dois aqui, ó, Q1 e Q2. Então, esses dois, tá certo? Tem este valor aqui, ó, 4 vezes Q1. Então, aqui no meio tem um sinalzinho de multiplicação, tá? Estas fixas nos pontos A e B, distante 30 centímetros, tá? Em que a posição de X deve ser colocada uma carga Q3, 2 vezes Q1, para ficar em equilíbrio sobre a ação de forças elétricas. Então tá aqui um gráfico, né, que foi colocado num problema, tá? Como que a gente vai imaginar isso daqui, como que a gente vai fazer essa conta para achar esses valores, um desses valores aqui. Então, eu imaginei da seguinte maneira. Então, se eu tenho o seguinte, eu tenho aqui uma parte de X, né? Então, aqui eu vou elaborar aqui um caminho, que eu tenho o valor de X que eu estou procurando. Então, o valor de X é sempre uma incógnita, aquilo que se deseja procurar, um valor escondido. Então, aqui nós temos esse espaço aqui, como está denominando como sendo X, tá certo? Aí, eu pensei o seguinte, então aqui eu tenho basicamente a ação de uma força, ó, aqui está existindo a ação de uma força, tá? Uma força que está indo para lá e a outra que está vindo para cá, tá? E também imaginei o seguinte, que essa força, tá aqui em centímetros. Nós temos que transformar isso daqui para metros. Então, nós vamos pegar aqui 30 centímetros dividido por 100. Nós vamos ter 0,3 metros. Tá certo? 0,3 metros. Então, esse pedaço de X aqui, tá, seria 0,3 metros menos X. Tá certo? Que é essa outra parte aqui, ó. Então, a gente vai ter que diminuir uma da outra, tá? Então, como que sucede essa situação? Eu vou pegar aqui a carga Q1, tá certo? A carga Q1. E nós temos aqui, esse pedaço aqui seria a distância, tá certo? Distância ao quadrado, né? Então, aqui nós vamos ter um x ao quadrado, uma distância ao quadrado, tá certo? Uma distância aqui ao quadrado, igual, né, ao Q2. Esse Q2 aqui, tá certo? E vai ter esse valor aqui embaixo, que vai ser 0,3 menos x elevado ao quadrado também. Tá certo? Foi assim que eu imaginei a conta. Bom, aí, né, aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui, vamos repetir essa primeira fração aqui, que é 1x ao quadrado. E aqui no Q2, o que ele colocou? É o Q2, né? Tanto Q1 como Q2 pode ser 4 vezes Q1. Então, nós vamos substituir 4 vezes Q1, tá certo? E aqui embaixo nós vamos permanecer o mesmo, né? Permanecer o mesmo, tá aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Qual o próximo passo? Você vai cortar o Q1 aqui. Quando eu corto esse Q1, aqui vai ficar 1. Tá? Então, aqui vai ficar 1 vezes x ao quadrado, tá certo? E aqui, o Q1 foi embora, então ficou 4
Aqui ficou 4 e embaixo 0,3 menos x, tá? Porque esse 0,3 aqui é metros, tá bom? Tá certo? Aí o que aconteceu? Ficou isso daqui. Agora, o que nós vamos fazer para facilitar essa conta aqui? Como aqui é uma igualdade, nós vamos multiplicar em cruz. Aqui eu vou pegar aqui, ó, 0,3 menos x elevado ao quadrado vezes 1 vai ser ele mesmo. Então, vou colocar ele aqui, tá? 0,3 menos x elevado ao quadrado. Igual. Muito bem. E aqui, desse lado, o que vai acontecer? 4 vezes x ao quadrado. Então, aqui vai ficar 4, desculpe, vezes x ao quadrado. Muito bem. Aqui ambos, uma regra matemática, não sei se você aprendeu, que quando tem quando eu tenho uma igualdade elevada ao quadrado, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar ela dentro de uma raiz quadrada. Eu vou vir aqui e vou colocar ela dentro de uma raiz quadrada. Aí você vai vir aqui na raiz quadrada tem um 2, tá certo? Não sei se você sabe, raiz quadrada, quando não tem nada aqui nesse local que é chamado de índice, é 2. Então eu corto esse com esse. Aí vai ficar aqui, ó, 0,3 menos x igual. Aí eu vou pegar esse 2 do outro, vou cortar também. E aqui vai ficar 4x, tá vendo? 4x. Aqui eu tenho que descobrir o valor de x, né? Então você sabe que quando o x está sozinho aqui é 1, né? Então esse 1 aqui ele vai vir para cá. Então você vai aqui 0,3 igual a 4x mais 1x. Olha aqui, ó, equaçãozinha de primeiro grau. Aí nós vamos ter aqui, essa, não, aqui eu cortei o 4, né? Aqui eu cortei 4, deixa eu pensar aqui um pouquinho, gente. Aqui eu cortei o x e o x. Cortei só o 2, né? Eu tenho que extrair a raiz quadrada desse, ó. Eu não percebi. Aqui é 2, então a raiz quadrada de 4 é 2, tá? Desculpem aí a falha. Tá? Aqui vai ser 2. Então, 2 mais 1 vai ser 3, né? Então, eu vou ter aqui 0,3, tá certo? 0,3 igual a 3. 3x. Então, 3 aqui está multiplicando, né? Ele vai passar o quê? Dividindo, né? Então, eu vou ter 0,3 vezes 3 igual a x. X é igual a 0,3 dividido por 3 vai dar 0,1. Então, isso daqui vai dar 0,1 metros. Tá certo? 0,1 metros. Esse 0,1 metros, eu tenho que transformar ele em centímetro. Como é que eu faço isso? Eu faço isso multiplicando por 100. Aí, vai dar quanto? E essa multiplicação vai dar 10 centímetros. Tá aqui, ó. Tá certo? Então, eu fiz isso analisando a continha, mas tem muitas partes matemáticas aqui importantes para você analisar, para você perceber. Tá? Quem acompanha aí meu canal, vê, tem interesse de estar percebendo, é só ficar por aqui. Tá bom? Obrigado por enquanto. Até mais.